Inter no final do primeiro tempo. Quando acontece uma troca assim de qualidade de jogo, isso você deu apenas orientações táticas, você ergueu a voz, como é que é a tua reação numa situação dessa para dar o resultado que deu? Teve intervenção, os dirigentes conversam com os jogadores, conta para nós o que acontece no vestiário para dar o resultado que deu, embora a vitória não tenha vindo. Tá legal. Primeiro, boa noite a todos. Não posso deixar de ressaltar a presença do nosso torcedor no jogo de hoje, agradecê-lo. Desde o momento que a gente chegou, até no momento mais difícil dentro da partida, ele esteve do nosso lado. E no segundo tempo, onde crescemos, melhoramos, e poderíamos ter buscado um resultado diferente, ele nos aplaudiu. Então, agradecer demais ao torcedor e dizer que o caminho segue. Para te responder bem a pergunta especificamente, eu penso que taticamente nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. Eles conseguiram encontrar espaços por dentro, principalmente no setor do meio. O que gerou o primeiro gol ali num contra-ataque, numa perda de posse. E Luan, Everton estavam conseguindo circular entre linhas ali e dar um volume no jogo. E eu acho que a mudança no segundo tempo ela foi uma conversa tática, uma mudança tática. A gente fez a variação que a gente sempre treinou também no início da temporada e usou em algumas partidas. A gente foi para um 4-1-4-1, para um 4-3-3 quando atacasse. E eu acho que esse tripé por dentro deu uma sustentação maior. A gente acabou tirando o jogo de entrelinhas do Grêmio. Esse domínio territorial por dentro, no meio, ele não saía mais e a gente pressionou muito. Foi muito intenso, além de ser intenso, conseguiu, com a mudança de sistema, estar muito mais fortalecido e organizado. Crescemos no jogo, 2-1, e aí, claro que justiça no futebol, eu acho que talvez o empate seria mais justo, ou até a própria vitória, não sei, porque também no primeiro tempo o Grêmio teve mais uma situação com o Everton, uma chance de gol ali quando estava 2-0, então talvez no final acho que o empate seria mais justo. Então a mudança aí, a postura foi tática. Claro que não, naquele momento há uma conversa para se manter a organização, porque a gente estava fazendo uma variação tática para manter a organização e que a gente não pensasse no terceiro gol antes de ajustar e nos organizar taticamente. Que a partir do momento que nos organizássemos taticamente, as coisas iam começar a acontecer. Porque se fosse entrar em campo no segundo tempo desesperado, de qualquer maneira, poderia tomar o terceiro gol e as coisas se tornarem muito mais difíceis. Então acho que a equipe foi madura após o intervalo para saber voltar perdendo de 2-0 no primeiro tempo ruim, coletivamente, e fazer o segundo tempo que fez. Então isso que fica de positivo. Odair, até questionando você taticamente, como você está falando, o quanto de solidez defensiva o Edenilson te dá na lateral direita que o Dudu não te deu no primeiro tempo, até para ter liberdade daqui a pouco de espetar o Gabriel Dias, como você fez nas costas do Bruno Cortes? É que com essa variação do 4-3-3 ou do 4-1-4-1, o cara que joga por dentro ele consegue ter essa liberdade de flutuação, né? E aí o Grêmio começou a sofrer esse tipo de situações que nós sofremos no primeiro tempo. Essas infiltrações do cara de dentro para o lado do campo, onde cria uma dúvida, gera uma dúvida entre o volante adversário e o lateral adversário, se ele fica, se ele sai. E foi uma dessas dúvidas no primeiro tempo que acabou o Cortes fazendo a passagem pelo lado esquerdo, cruzando rasteiro para o lado direito e o Luan entrando nas costas da defesa. Então, o que a gente sofreu no primeiro, eu acho que o Grêmio sofreu no segundo. A diferença foi a efetividade do primeiro do Grêmio e a nossa não efetividade na hora das situações que criamos no segundo tempo. Então, o importante é sermos frios na avaliação, né, nas observações, para que na nossa caminhada e nos próximos jogos a gente fique atento quanto a essas situações. E as avaliações, elas são coletivas, né, porque uma mudança coletiva, porque como teve mudança de estrutura tática, você não pode fazer uma avaliação individual. E as avaliações individuais a gente tem que fazer internamente, eu faço internamente sempre, que eu tiver que conversar com os jogadores, converso internamente com eles, sempre ou por positivo, ou mostrando alguma coisa que a gente precisa melhorar. Mas aqui a gente precisa falar sobre a parte coletiva que funcionou e não funcionou. Odair, ainda dentro disso,
taticamente falando, você cogita utilizar o Inter mais vezes assim, começar um jogo assim com o Gabriel Dias, com o Edenilson? Ou mais do que os nomes, a forma tática que você acabou modificando? Sim, cogito, porque nós já fizemos em outras oportunidades, né? Deu certo. Que agora, claro, tantas informações que eu não vou me lembrar todos os jogos que a gente fez a variação. A gente já saiu do 4-4-2 para o 4-1-4-1, né? Falando só de sistema. E já saiu do 4-1-4-1 para, acho que no jogo do Remo, se eu não me engano, que a gente iniciou no 4-1-4-1 e acabou que as coisas demoraram um pouco para entrar e a gente teve que mudar taticamente. Mais importante, eu acho que além da estrutura que muda taticamente, né, além de fazer o acréscimo de um jogador com uma característica que é o Gabriel Dias por dentro e trazendo o Edenilson para a direita, tem que se ressaltar a mudança também. Vocês disputar um clássico, que é sempre um jogo muito difícil. A equipe do Grêmio é uma equipe que joga muito tempo junto, tá pronta, tá jogando, disputando finais de competições. Faz um placar de 2-0, a gente tem que fazer essa observação com muita clareza do primeiro tempo, né? E vamos fazer, mas também ressaltar a clarividência e a postura, não só tática, mas a postura em termos de intensidade, de velocidade do segundo tempo. Então foram tempos distintos que infelizmente não se refletiu no placar a nossa grande melhora do segundo tempo. Odair, 2 tempos distintos, mas para ti, enquanto técnico do Inter, o que sobressaiu? As preocupações do primeiro tempo ou a superação do segundo tempo? Não, eu vou dar bastante ênfase, claro, ao primeiro tempo, né? Ressaltar as coisas positivas, mostrar as coisas positivas e os movimentos, a gente vai mostrar com certeza. Mas a gente precisa dar uma ênfase maior e fazer uma observação maior foi nos movimentos do primeiro tempo, nas coisas que aconteceram no primeiro tempo, para que a gente não volte a cometer os mesmos movimentos, os mesmos erros, as mesmas situações para um próximo jogo, porque nem sempre, às vezes que você sai perdendo um jogo por 2-0, você consegue fazer um segundo tempo que fez. Essa reação é difícil até de ter, não é só de uma partida para outra, às vezes mesmo dentro de um próprio jogo, você reagir dessa forma, às vezes é difícil, porque o 2-0 te dá um nocaute e tu não reage mais, tu não te encontra mais, perde a confiança individual, perde a confiança coletiva. Então, claro que vai ser muito bem observado esse primeiro tempo para que a gente faça essa correção e que não aconteça novamente. Odair, você acredita que teu time tem apresentado erros defensivos pelo lado direito, ou você acha que hoje foram situações pontuais? E outra, não querendo falar individualmente de Nico Lopes e Dudu, mas você acredita que as características do Nico Lopes podem ter complicado um pouquinho o coletivo na marcação para aquele setor? Vamos falar claro. O Nico, qual é a característica principal do Nico? É mais ofensivo, um jogador de criação, de finalização. Ele deu tudo que tinha na parte defensiva, participou da parte defensiva, correu muito, se dedicou, buscou, marcou, fez tudo o que podia fazer. Claro que o Nico não é um especialista do setor que compõe melhor taticamente. Há outros jogadores, mas não foi por isso que aconteceu. O Nico acho que fez um bom jogo. A avaliação, quando eu falo da avaliação individual, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vi os gols, tá? E amanhã eu vou sentar, hoje de noite eu vou sentar, vou olhar o jogo, vou refletir, amanhã de manhã também, amanhã à tarde na apresentação a gente vai conversar, porque ele não é um só. Foi lá do lado direito, mas há outras situações também dentro do processo do gol que poderiam, mesmo que a jogada surja do lado esquerdo ou do lado direito, há outras situações dentro do jogo e do próprio lance do gol que podem ser melhoradas para que também não aconteça. Porque a gente perder a bola na hora que você está atacando, você vai perder, e perde várias vezes durante o processo do jogo. Mas e as compensações, e as movimentações, e o coletivo para fazer essa recuperação dessa bola, para baixar a linha e não tomar esse contra-ataque. Então, tudo isso a gente vai observar, e por isso que não pode se dizer assim,
apontar o dedo por isso ou por aquilo, entendeu? Há várias questões que envolvem, principalmente quando você toma um gol, e aí você tem que ter a cabeça no lugar, tranquilidade, para fazer essa avaliação e corrigir ali na frente. Boa noite, Odair. O Inter na segunda etapa voltou muito mais intenso, mais agressivo, mas foi interrompido quando houve a troca do Jean-Pierre. De alguma forma isso prejudicou o ritmo da equipe? Prejudica, né? Não posso dizer que não foi por isso que a gente fez o gol, mas você sabe, prejudica. O time, até os 25, 27 minutos do segundo tempo, acho que o Grêmio não conseguiu também passar do meio campo. A gente criou volume, teve situações de gol e fez o gol, e em cima, aí paralisa o jogo 8 minutos, se eu não me engano, 7 minutos, claro que esfria. Mas acho que mesmo depois da parada a gente retomou de novo esse volume, retomou o controle do jogo, mas não acabou que a gente não conseguiu fazer o segundo gol. Eu acho que até se faz o segundo gol numa daquelas situações, o jogo ia crescer ainda mais, nós íamos crescer ainda mais, porque vai sair de um 2-0. Voltar bem, voltar estruturado, organizado, buscar o 2-1 e empatar o jogo, você cresce muito mais na partida. Então aquele momento da interrupção prejudica, mas também não é por isso que nós deixamos de empatar o jogo também. Não vou ficar dando desculpa aqui porque o árbitro ficou 7 minutos ali, não é isso. E eu gostaria de fazer só dar uma informação, que eu não fui expulso durante a partida. Eu não fui expulso, eu fui muito educado com os árbitros, não vou fazer avaliação de arbitragem aqui, não cabe a mim fazer avaliação de arbitragem. Eu acho que não teve erro capital, a não ser uma situação do Kahneman, que eu acho que poderia ter sido expulso, mas aí eu acho que eles têm que sentar lá, como eu vou fazer amanhã aqui com os jogadores. Acho que eles sentam amanhã e conversam para ver se o Kahneman poderia ser expulso ou não, num contra-ataque no segundo tempo, quando o Kahneman já tinha dado um cartão e deu uma entrada no Nico, e era um lance para segundo cartão, e ele deixou o jogo seguir em vantagem para nós. Mas também não foi por isso que foi o 2-1. É só uma questão de observação junto com a minha, que eu acabei não sendo expulso, porque o Cristiano, do preparador físico, entrou no campo de jogo para separar uma situação que aconteceu lá na linha de fundo. E aí o juiz expulsou ele porque ele entrou no campo. Né? E aí o quarto árbitro vem e me comunica dizendo que eu tenho que sair do jogo. Cadê? Onde é que você vai? Vou lá pra lá.